Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da CIA referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje Paulo Correa, CEO da CIA, e Laurence Beltrão Gomes, CFO e DRI. Essa apresentação e o release de resultados já estão disponíveis na central de resultados do site de RI. Informamos também que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para o inglês. Basta clicar no botão Interpretação para acessar o áudio. A gravação dessa videoconferência também ficará disponível em nosso site de RI. Depois da apresentação, teremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta por áudio, basta apertar o botão de levantar a mão para entrar na fila. Ou, se preferir, escreva sua pergunta diretamente no ícone de Q&A na parte inferior da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, passo a palavra para o Paulo, que iniciará a apresentação. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o nosso call de resultados referente ao segundo TRI de 2025. Nós vamos iniciar a apresentação compartilhando aqui os destaques do trimestre. Na verdade, se eu pudesse traduzir toda essa nossa conversa em uma só palavra, seria consistência. No crescimento de vendas em vestuário, em mesmas lojas, nós alcançamos 17% nesse trimestre, com expansão de quase 2 pontos percentuais na margem bruta de mercadorias ao mesmo tempo. Na perspectiva de 2 anos acumulados, a receita líquida do vestuário cresceu quase 33%, com expansão de quase 2 pontos percentuais na margem bruta. Esse forte desempenho operacional também se refletiu no aumento da margem EBITDA pré-IFRS 16, que atingiu 15,3%, mais de 2 pontos percentuais acima do segundo TRI de 2024. A preferência pelas nossas consumidoras pela C&A vem aumentando cada vez mais, e temos essa convicção não só por conta da performance de vendas, mas também através das pesquisas de satisfação, como a gente vê no aumento de mais de 10 pontos percentuais no NPS desse trimestre. Como consequência dessas evoluções, tivemos um aumento de 113% no lucro líquido ajustado, atingindo 124,7 milhões. Ao mesmo tempo, tivemos uma bela geração de caixa, foi recorde para esse trimestre, que totalizou 185 milhões. Essa forte geração de caixa possibilita a C&A encerrar o trimestre com uma redução da alavancagem para o patamar de 0,3 na relação da dívida líquida sobre EBITDA. Acho que um outro indicador de muito destaque foi atingir o patamar de 20,4% de ROIC nos últimos 12 meses. Passando para a próxima página, trazendo aquela tradicional atualização sobre a nossa estratégia energia e começando pelo pilar de produto. A gente segue com o rollout das iniciativas testadas ao longo de 2024 e acelerando a implementação das mesmas nas lojas físicas, investindo no avanço contínuo das nossas categorias-chave. Nesse trimestre, por exemplo, a gente já teve mais de 470 iniciativas de energia implementadas nas nossas diversas lojas. A gente continua avançando com a implementação do novo área do jeans feminino, do masculino, nossa nova área de básico nas categorias de lingerie, do Ace, do Beleza, todas elas que continuam ganhando muita relevância no nosso portfólio.
E com o objetivo de adaptar o sortimento ao perfil de consumo de cada loja, seguimos avançando na nossa estratégia de personalização por meio do sortimento dinâmico, que agora conta com 8 categorias em fase de testes. Também demos um passo importante com o Fashion AI Design, nossa ferramenta generativa que auxilia no desenvolvimento de produtos para ampliação do nosso sortimento com mais agilidade, com mais produtividade. No passado, até o produto ser desenvolvido e estar disponível numa loja, poderia levar vários meses. Agora, todo esse processo está acontecendo de uma maneira muito mais rápida e muito mais ágil. Do Beleza, apresentamos um crescimento de mais de 64% comparado ao segundo TRI de 24, com um destaque absoluto no evento de namorados, que impulsionou bastante a performance de fragrâncias e de maquiagem, reforçando nossa convicção estratégica em relação ao potencial de crescimento dessa categoria. E como resultado de todas essas iniciativas, temos avançado claramente na ampliação do nosso sortimento, colocando produtos cada vez mais relevantes e versáteis para as nossas clientes em nossas lojas. Passando para o slide seguinte, no último trimestre, a gente desenvolveu nossa estratégia logística para sustentar a curva de crescimento da C&A até 2030. A gente fez isso contando com o apoio de consultores internacionais especializados. Esse desenho foi concebido para alavancar o nosso modelo de negócio e aumentar a agilidade comercial e a agilidade da nossa cadeia de fornecedores. Nossa estratégia foi pensada com o objetivo de ter maior velocidade e flexibilidade no nosso modelo operacional, através de uma malha mais regionalizada, ou seja, mais próxima das lojas e dos grandes centros de consumo, nos permitindo ter uma capacidade de resposta às demandas de cada loja. Essa estrutura vai contar com a presença de hubs urbanos, que devem contribuir para uma maior flexibilização e gestão de estoque nas nossas lojas, e permitindo, ao mesmo tempo, uma frequência de abastecimento maior. Para esse conceito de distribuição mais granular, a gente também vai maximizar e expandir nossa operação via push and pull para aqueles programas viáveis, o que contribui para minimizar o risco de ruptura e permite uma distribuição mais equilibrada dos nossos estoques. Temos também um olhar voltado para a automatização dos processos, mas de uma forma balanceada, que tem que contribuir para os ganhos de produtividade, mas também, ao mesmo tempo, nos permite maximizar o retorno sobre o capital investido. Com isso, vamos ganhar ainda mais velocidade no tempo de abastecimento dos nossos produtos em loja, nos permitindo ter uma capacidade de adaptação maior e uma reação maior sobre as demandas das nossas clientes. No próximo slide, vamos falar um pouco da parte de jornadas, né, da jornada Omni, tanto da off quanto da online. Começando pelas iniciativas em loja. A gente segue avançando com nossas inaugurações, a gente abriu uma nova loja no Shopping Valinhos, aqui no estado de São Paulo, totalizando 3 aberturas este ano. A boa notícia é que todas estão com desempenho acima das nossas expectativas iniciais e do nosso business case. Também realizamos 7 reformas nesse trimestre, sendo 5 na região Sudeste, uma no Sul e outra no Nordeste, além da ampliação de uma loja nossa no Rio de Janeiro, no Shopping Nova América, que também passou por reforma. O projeto Dispersão, por sua vez, chegou à sua 4ª onda de implementação, já presente em quase 100 lojas do nosso parque. Tanto as lojas reformadas como aquelas no escopo do Dispersão continuam apresentando performance de 2 dígitos de crescimento acima da média da C&A. Próximo slide, vamos falar um pouco do online. No online, a gente teve um trimestre marcado por avanços importantes na nossa experiência digital, trazendo inovações que facilitam a jornada da nossa cliente. A gente apresentou um crescimento nesse período de 30,8% na receita líquida do site do aplicativo, decorrente não só de um maior tráfego, mas também de uma conversão 8,4% maior. Dentre as diversas iniciativas, eu acho que a gente foi pioneiro no uso de AI integrada ao assistente de moda no site, que está permitindo jornadas mais assertivas para os nossos clientes encontrarem os produtos. Agora, com a nossa
AI Personal Shopper, basta digitar algo como estou procurando roupas para trabalhar no inverno, por exemplo, e a cliente vai receber sugestões personalizadas com base nessa busca contextualizada. Essa inovação já tem demonstrado resultados com aumento de até 4 vezes na conversão entre esses nossos usuários dessa funcionalidade. Além disso, a gente ampliou a jornada de moda com a implementação do provador virtual no site e no app, ajudando nessa escolha do tamanho ideal. A solução tem contribuído para uma conversão até 6 vezes maior entre esses usuários que fazem uso desse tipo de funcionalidade. Passando agora para o pilar marca. A gente, nesse trimestre, apoiou o evento Todo Mundo no Rio, com a Lady Gaga, um dos maiores eventos realizados no país, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas, com uma enorme visibilidade para a nossa marca, tanto nas lojas do Rio e na cidade como um todo, mas também de todas as pessoas que acompanharam esse evento nos diversos canais. A gente também lançou a nossa campanha especial de Dia das Mães, com a participação da Ingrid Guimarães e da Mônica Martelli, junto com as filhas delas, reforçando ainda mais nossa conexão emocional com o nosso público. Além disso, a gente trouxe uma collab completamente inovadora com um time de stylists renomados, onde a gente promoveu o encontro entre a criatividade e o desafio de criar peças desejo versáteis, bastante acessíveis. No geral, essas iniciativas têm trazido bastante visibilidade para a C&A, que acabam se refletindo nos indicadores de marca. Agora passo a palavra ao Laurence para dar um pouco mais de detalhes sobre estes números. Obrigado, Paulo. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência. Vamos passar aqui, então. Eu vou comentar um pouco mais sobre os números, vou entrar um pouco mais no detalhe aqui dos números da nossa receita líquida. No trimestre, então, o nosso same-store sales de vestuário atingiu 17%, mesmo em cima de uma base forte de comparação de 13%. Essa performance ela só foi possível em função do nosso planejamento comercial, que trouxe um maior sortimento com peças mais leves. Além disso, nossa metodologia de test and learn também contribuiu para a renovação dos nossos produtos. A agilidade comercial também foi fundamental para alcançar esse resultado. Conseguimos colocar em loja o produto certo na hora certa, o que nos deixou bem posicionados para capturar as vendas nesse período. Além disso, continuamos na execução da desmobilização de celulares e encerramos mais 66 quiosques após o Dia dos Namorados, restando então apenas 47 atualmente em operação. A categoria de beleza, ela continua com uma performance robusta, crescendo de forma consistente. No trimestre, a receita líquida dessa categoria aumentou 64%, com destaque à performance de fragrâncias no Dia dos Namorados e também para as linhas de cosméticos e maquiagem. Nossa venda em mesmas lojas de mercadorias alcançou 15% no trimestre. Na próxima página, eu destaco aqui a evolução da margem bruta. Seguimos crescendo nas vendas, mas, ao mesmo tempo, novamente apresentamos expansão da margem bruta. Em vestuário, crescemos 0,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, em função da maior participação de inverno no mix do trimestre e, ao mesmo tempo, em que tivemos uma atuação ainda mais eficaz da nossa precificação dinâmica. Com isso, tivemos um maior nível de vendas a preço cheio e menor necessidade de remarcações. Em eletrônicos e beleza, alcançamos uma expansão de 8 pontos percentuais na margem bruta, em função da maior participação de produtos de beleza no mix da categoria. Como resultado, nossa margem bruta de mercadorias aumentou 1,9 pontos percentuais no trimestre, alcançando 56,3%.
Além disso, vale lembrar o que o Paulo mencionou, a questão da consistência aqui nesse slide. Olhando a evolução da CEA de 2022 até hoje, apresentamos expansão sequencial de margem em todas as categorias. Em vestuário, tivemos um aumento de 2,6 pontos percentuais, comparando o 2T25 versus o 2T22, ao mesmo tempo em que nossa categoria de eletrônicos e beleza expandiu 12,4 pontos percentuais. Com isso, a margem bruta de mercadorias aumentou 5,7 pontos percentuais nessa mesma base de comparação. Indo para a próxima página, aqui nós mostramos a visão pré e pós IFRS, mas eu vou me dedicar e focar nos números pré-IFRS 16, que reflete uma melhor dinâmica da operação. As despesas no trimestre apresentaram uma diluição de 0,2 pontos percentuais sobre a receita líquida, mesmo com o investimento em marketing, com mais ações e um maior aumento da nossa presença em mídias sociais, em linha com a nossa estratégia do energia. E nossas despesas gerais e administrativas apresentaram um aumento de 1,5 pontos percentuais como percentual da receita líquida, principalmente devido ao aumento da provisão de encargos trabalhistas sobre planos de incentivos de longo prazo atrelados ao desempenho da ação, que teve uma alta de 83% no período. Além disso, continuamos a reforçar as nossas estruturas, fortalecer nossas áreas, temos um maior share de push and pull, o que também contribuiu para esse aumento. Como resultado, das nossas despesas operacionais analisadas como percentual da receita líquida, aumentaram 1,4 pontos percentuais versus o segundo TRI de 24. Desconsiderando o efeito do aumento da provisão contábil do ELP, o aumento foi de 0,3 pontos percentuais na mesma base de comparação. Aqui é importante destacar que a nossa diluição ela também é impactada pelo efeito da desmobilização e menor receita de telefonia e também a queda da receita do CAPEI. Ou seja, olhando apenas o crescimento da despesa operacional e o crescimento da receita líquida de vestuário, estamos conseguindo ter um bom controle de despesas, mesmo com inúmeros projetos de estruturação das áreas de negócio. Na próxima página, nós temos aqui os destaques do CAPEI. Continuamos, né, muito focados aqui na recorrência, no spend da base ativa, e isso permitiu atingir um aumento da penetração do CAPEI para 27,9% no trimestre. A originação foi menor, e fechamos o segundo TRI de 25 com uma carteira de até 360 dias de R$ 881 milhões, 2,9% menor em relação ao segundo TRI de 24. A maior seletividade na concessão de crédito, a eficiência de cobrança, o avanço na eficiência de cobrança proporcionou melhores níveis de rolagens que resultaram em uma redução de 3,1 pontos percentuais nas perdas líquidas do trimestre e redução de 2,5 pontos percentuais no NPL deste período. Com isso, tivemos uma melhor margem de contribuição se comparado ao ano passado, gerando um resultado operacional positivo de 0,3 milhões. Por fim, neste trimestre também encerramos a parceria que tínhamos com o Bradescar, numa carteira de bandeirado, que resultou em um pagamento de 650 milhões referente à recompra dos direitos de ofertar produtos financeiros, e o outro efeito foi a venda da carteira e o recebimento de 170 milhões de reais. O encerramento da parceria conclui um dos pilares estratégicos do IPO de 2019 e, com isso, a CEA retoma integralmente a independência e autonomia nesta área de negócios e, além disso, obtém daqui para frente uma importante redução da despesa financeira.
Na próxima página, um pouquinho mais de números sobre a performance da inadimplência. Aqui, em função de todo o trabalho, né, voltado para a recorrência da nossa base ativa e eficiência da cobrança, a perda líquida da carteira 360 atingiu 4,8 pontos percentuais, uma redução de 3,1 pontos percentuais, se comparado ao segundo trimestre de 24. A formação do NPL, que é representada pela formação dos saldos vencidos sob a carteira 360, também apresentou evolução, reduzindo de 7,1% no segundo TRI de 24 para 5,2% neste trimestre. Como resultado, o indicador NPL 90, que considera o montante dos saldos vencidos entre 90 e 360 dias, reduziu 2,5 pontos. Por fim, o nível de cobertura sobre vencidos acima de 90 dias encerrou o trimestre em 105,5%, 1,4 pontos percentuais acima do segundo trimestre de 24. Passando aqui para a próxima página, nós mostramos a evolução do EBITDA pré-IFRS 16 ajustado, que já desconsidera os impactos da alienação da venda da carteira do cartão bandeira, da parceria, que já foi mencionado, então excluímos isso. No trimestre, nós alcançamos 316 milhões, 30% acima do segundo trimestre de 24 e uma expansão de 2,1 pontos percentuais na margem EBITDA do período. Essa evolução é consequência de uma maior receita líquida com expansão de margem bruta de mercadorias da companhia, aliada a melhores níveis de perdas líquidas do período. No próximo slide, aqui nós temos o lucro líquido, mostramos a evolução do lucro líquido ajustado, que além dos ajustes recorrentes relacionados ao ELP e à recuperação de créditos fiscais, também desconsidera o efeito da venda da carteira remanescente do Bradescar. Como fruto desse resultado operacional, nosso lucro líquido ajustado atingiu 125 milhões, 113% acima do mesmo período do ano passado, com uma expansão de margem líquida que foi quase 2 vezes maior quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Na próxima página, trouxemos aqui um pouco mais dos detalhes aqui dos nossos investimentos no trimestre, que totalizou 111 milhões de reais, um aumento de 94% sobre o mesmo período do ano passado, dos quais 70,4% foram dedicados aos projetos do Energia. A maior parte desses investimentos foram direcionados a reformas e remodelagens e, na frente de tecnologia, investimentos para a sustentação dos avanços do nosso hub de inteligência comercial. Como o Paulo já comentou, seguimos investindo na evolução do sortimento dinâmico e nas nossas ferramentas de CRM focadas em personalização. Como último destaque financeiro, nessa página mostramos o histórico da redução da alavancagem da companhia. Nesse trimestre, tivemos o pagamento de 650 milhões de reais referente à obrigação com o Bradescar, que resultou numa redução de 32% da dívida bruta total da companhia, ao mesmo tempo em que atingimos uma geração de caixa recorde, beneficiada por uma boa dinâmica do capital de giro e giro de estoques, principalmente. Com isso, finalizamos, então, o trimestre com uma posição de caixa robusta de R$ 1 bilhão, com redução de 73% da nossa dívida líquida. Como consequência, nossa alavancagem atingiu o menor patamar
desde a nossa abertura de capital, atingindo a relação 0,3 vezes da dívida líquida EBITDA. No próximo slide, aqui para encerrar, eu gostaria de comentar um pouco sobre os nossos destaques aqui de reconhecimento de ações de ESG que a gente teve. Conquistamos o top 3 no ranking das melhores do ESG da revista Exame, que é a principal premiação de sustentabilidade empresarial do Brasil e utiliza uma metodologia rigorosa para avaliar os riscos impactos ambientais das organizações. Além disso, também fomos patrocinadores da edição de 2025 do Rio 2C, que é o maior encontro de criatividade e inovação da América Latina. E, por fim, como parte do nosso compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, firmamos uma parceria com a Acnur e a ONU Mulheres para a contratação de mulheres refugiadas, a fim de promover uma maior integração socioeconômica e geração de oportunidades dignas para populações em situação de vulnerabilidade. Bem, com isso eu concluo aqui a minha apresentação e passo a palavra aqui ao Paulo. Obrigado, Laurence. Eu queria concluir nossa apresentação hoje de uma forma diferente, porque eu entendo que nesse trimestre a gente completou um pouco mais de um ano de implementação da estratégia Energia C&A. E esse slide aqui ele traz alguns pontos de destaque que surgiram hoje nesse call, mas que ajudam a explicar a consistência desses nossos resultados. Acredito que a gente tem executado nossa estratégia de uma maneira muito diligente, que vem alavancando a nossa performance operacional e aumentando de uma maneira significativa a produtividade dos nossos ativos. Ao mesmo tempo, estamos ganhando market share. Se a gente parar para refletir, a gente está falando do 8º trimestre consecutivo com um crescimento de 2 dígitos no same-store sales de vestuário. E fazem 16 trimestres que a gente obtém expansão na margem bruta de mercadorias. Acho que esses resultados, que são poderosos, eles estão aliados a uma disciplina na gestão financeira da companhia, tanto de despesas, quanto investimentos, quanto capital de giro, o que vem contribuindo para uma redução significativa da nossa alavancagem, chegando agora, nesse trimestre, a 0,3 vezes. Isso, na prática, nos permite acelerar nosso plano de investimentos com caixa próprio e, ao mesmo tempo, alcançando uma rentabilidade superior sobre o capital investido, evidenciado pelo ROIC de 20,4% nos últimos 12 meses. Para mim, isso cristaliza o novo momento da C&A, que tem um crescimento saudável, com um balanço robusto, com capacidade de investir e com retorno superior desse investimento. E, para fechar, tem uma novidade incrível que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. Há pouco mais de um ano, a gente deu o início ao nosso projeto de um novo conceito de loja, que tangibiliza para a nossa cliente todas as evoluções que tivemos no Energia. A gente fez uma pesquisa profunda com as nossas consumidoras para entender de verdade como oferecer uma melhor experiência de moda para elas. Ao mesmo tempo, a gente contratou uma das consultorias mais renomadas do nosso segmento e a gente fez um trabalho cuidadoso para criar uma jornada cada vez mais fluida e intuitiva dentro da loja. O resultado desse trabalho é a nossa nova loja Energia, que vai ser inaugurada no dia 22 de agosto, aqui em São Paulo, às 18 horas, no Shopping Center Norte. Todos estão convidados a conhecer esse, que é um marco da nossa jornada. Esse projeto ele é a materialização da nossa estratégia Energia, trazendo elementos muito importantes na apresentação das nossas principais categorias de produto, com o objetivo de construir uma experiência cada vez mais relevante e fluida para as nossas clientes. A gente está muito empolgado com esse novo capítulo da C&A e esperamos vocês lá para viver essa experiência com a gente.
Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer sua pergunta por áudio, basta clicar em levantar a mão para entrar na fila. Ou, se preferir, escreva sua pergunta diretamente no ícone de Q&A na parte inferior da tela. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, Laurence. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeira delas, pessoal, vocês sabem que a grande dúvida que sempre surge no varejo é sobre a informação marginal, né? E acho que nas últimas conversas que a gente teve, né, Paulo, você mencionou muito sobre olhar o inverno como um todo. Que eu queria perguntar para vocês se vocês já conseguem dividir como é que tá esse começo dessa segunda parte do inverno, né? Esse terceiro trimestre, se de fato julho teve alguma mudança de tendência versus o que vocês viram, né, em termos de crescimento no segundo trimestre. Então, enfim, tudo que você puder dividir já desse começo da segunda parte do inverno, acho que seria super, super legal. Essa é a primeira dúvida. E a segunda, entrando na dinâmica da margem bruta de vestuário, né, propriamente dita do segundo tri, queria entender um pouco melhor, se vocês conseguissem dividir o quanto disso, o quanto dessa melhora de 80 bips veio justamente da sazonalidade de mais produtos de inverno, e quanto disso já veio do bottom-up de vocês, de execução, de melhor assortment de produto por loja, o que provavelmente reduziu bastante o markdown. Então, enfim, acho que são essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela tua pergunta. Você sabe como a gente pensa sobre isso, você reforçou na própria pergunta. Eu acho que a gente, antes de mais nada, eu queria começar dizendo o seguinte: ah, a nossa performance está de acordo com o que a gente planejou. E, e eu, obviamente, tenho que sempre falar que já falamos isso no segundo trimestre, no qual de segundo trimestre de 2024, e continuo falando da mesma maneira. O, a performance do inverno precisa ser olhada como um filme, não como fotos. Quando você olha para fotos nesse período, você pode ter conclusões muito distorcidas, tanto para cima quanto para baixo, porque tem uma dinâmica de temperatura e tem uma dinâmica de baseline. Então, a gente tem que olhar, eu sempre destaco aqui muito com o time, a gente olhar o segundo junto com o terceiro trimestre, para poder fazer um entendimento melhor do que está acontecendo. E se você olhar esse ano comparado com o ano passado, o inverno chegou mais cedo, o que beneficia o Q2 de alguma forma e traz para o Q3 talvez um pouco mais de desafio. Então, mas tudo isso a gente já tinha desenhado, tudo isso a gente já tinha planejado. Então, não tem nenhuma surpresa no sentido de que, dado esse contexto, dado esse cenário, qual é o nível de performance esperado em cada um desses momentos. Então, no final do dia, a gente tem até agora, nesse trimestre, ou mais ou menos umas 5 semanas, estamos na quinta semana, basicamente, né? E a gente tem eventos muito importantes pela frente também, ou seja, Dia dos Pais, que acontece nesse final de semana, e de fato, essa transição de temperatura para um momento mais verão, né? O início da temporada de primavera-verão. Então, eu entendo que a gente tem hoje um nível de confiança bastante grande naquilo que a gente vem fazendo e na performance que a gente vem tendo. E mais importante é que você vê alguns fundamentos que são absolutamente fortes indicadores de alguma mudança de comportamento. Então, não consigo ver nenhuma mudança significativa no que diz respeito a fluxo, não consigo ver nenhuma mudança no que diz respeito à conversão nas nossas lojas, muito menos de inadimplência dos nossos clientes. Ou seja, eu acho que isso que a gente vem falando, nossa receita, acabei de falar aqui em alguns slides anteriores, nossa receita tem sido consistência e eu continuo vendo da mesma forma para esse trimestre. Desculpa, teve a segunda parte da pergunta, que foi da margem bruta, né? Em termos de quanto tem a ver com sazonalidade, quanto tem a ver com assortment. Eu diria que o assunto assortment tem, obviamente, um impacto bem importante, mas é um impacto progressivo, ainda estamos no início da implementação disso. Eu diria que a maior parte desse movimento, no segundo trimestre, aconteceu por, primeiro, assertividade dos produtos, o test and learn, e uma necessidade menor como consequência de markdown,
tanto por conta dos artigos de inverno, porque o inverno chegou mais cedo, como também a própria assertividade e a versatilidade das nossas coleções. Perfeito, Paulo, super claro. E só rapidinho nesse ponto do markdown, vocês têm algum indicador interno ou algum número que vocês possam compartilhar de como esse markdown vem melhorando? Como vocês olham esse número internamente e a evolução dele ao longo do tempo? A gente sempre acompanha, a gente não fala explicitamente qual é o número, né? Mas eu posso te dizer assim, te dar uma noção de variabilidade desse número. A gente remarcou, se você pensar em markdown, um volume de peças percentual do total da venda da companhia, esse número caiu quase 1,5 pontos percentuais em relação ao ano passado. Então, só para te dar uma noção do impacto que essa história acabou tendo para a gente. Perfeito, Paulo, super claro. Obrigado pela resposta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Lima, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Lawrence, todo o time. Aqui do nosso lado, a gente tem uma pergunta que é por referente ali à composição de ticket volume para esse crescimento de 17% que a gente viu aí na produtividade por loja. Então, eu queria entender se vocês podiam detalhar um pouco melhor, né, desse crescimento, quanto teria vindo de repasse de ticket, quanto teria vindo de volume, e fazendo um follow-up já em cima disso, como vocês estão vendo o espaço para mais repasses de preço, talvez, ao longo do segundo semestre. Aqui do nosso lado é isso. Obrigado. Pedro, primeiro, obrigado pela tua pergunta. Acho que é importante, de novo, ressaltar essa dinâmica dessa estação, que é uma dinâmica que eu acho que é um pouco diferente das demais dinâmicas. À medida em que você tem uma participação de produtos de inverno maior, isso significa que o preço médio nesse momento aumenta naturalmente, porque esse mix fica mais invernoso, que carrega um preço médio maior. Então, se a gente olhar única e exclusivamente a evolução do preço médio total do apparel, né, do vestuário, nesse trimestre, comparado com o ano passado, você vai ver que a grande maioria do crescimento aconteceu por preço. Mas, de novo, preço baseado na dinâmica de mix de produto. Acho que é importante a gente pensar o seguinte: todo o nosso monitoramento e gestão de precificação, ele é montado a partir de uma leitura contínua do nosso posicionamento de preço, categoria por categoria, concorrente por concorrente. E a partir disso a gente mantém nossa estratégia, nosso posicionamento. Ou seja, é, o- traduzindo isso o crescimento desse trimestre teve como fundamento mais importante o aumento do preço versus o volume, alguma coisa em torno de 80 a 20, e desse crescimento do preço, majoritariamente pela dinâmica de mix de produto, e não por preço unitário do produto, like for like, como a gente chama aqui. E isso também tem um componente importante que tem a ver com o markdown. Uma necessidade menor de markdown também empurra esse preço médio para cima nesse trimestre. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Strano, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, bom dia, Laurence, obrigado por pegar minha pergunta. Falando aqui um pouco do CAP, né, a gente vê um crescimento aqui na penetração, ao mesmo tempo, né, temos uma política ainda, né, conservadora com relação a novas contas. Então, se vocês puderem explorar um pouquinho como é que tem sido a demanda dos clientes pelo CAP, que você tem visto aqui de crédito, né, indicadores de crédito aqui, na inadimplência, um pouquinho na ponta. E uma segunda pergunta relacionada à performance das lojas premium e lojas populares, né? As lojas premium estavam seguindo com uma performance forte, né? Só queria pegar uma atualização disso. E se pudesse fazer um follow-up na questão de quando a gente pensa um pouco em mix de produto,
como que você vê a C&A eventualmente evoluindo aqui na pirâmide de moda, né? Se tem algum espaço para ocupar espaços aqui mais no fashion e subir um pouquinho mais o ticket médio por conta do mix para frente. Obrigado. Vinícius, obrigado. Eu vou fazer uma parte aqui da resposta. O Laurence vai pular na tua primeira pergunta do Pay. Deixa eu começar pela parte que você falou das lojas premium, né? A gente tem a nossa segmentação, baseado também no poder de compra de cada um do público consumidor dessas lojas. E, de fato, a gente vem vendo o avanço mais forte nas lojas com o público tem um poder aquisitivo médio maior. Continua isso acontecendo. Eu acho que tem um fator que tem a ver exatamente com o poder de compra, mas tem uma outra dinâmica que tem a ver também com o nosso aprendizado e entendimento das preferências desse consumidor, o que tem nos permitido experimentar e lançar novas faixas de preços a partir de novos produtos de determinadas categorias. Então, a gente vê a oportunidade de trazer mais moda, mais valor agregado, melhores produtos e trazendo isso em faixas um pouco maiores, sem perder as faixas de entrada, sem perder a estrutura de preços de uma categoria especificamente. Isso acaba tendo, de fato, uma efetividade maior nessas lojas mais premium, ou seja, acaba juntando dois fatores que explicam o resultado superior desse tipo de loja. Quando a gente fala de mix de produto, e aí vou juntar exatamente com essa mesma pergunta, porque, de fato, o que está acontecendo teve efeito inverno, que a gente falou anteriormente, por conta da própria temperatura. Então, se a gente comparar mix de produto de vendas desse ano, segundo TRI, contra mix de produto de venda do segundo TRI do ano passado, a gente vai ver uma participação maior de categoria de inverno, e isso puxa esse mix de produtos em termos de preço para cima. Agora, a gente também tem visto, e por isso que eu falei na outro ponto, que tem oportunidades ainda de aumentar nosso espectro de preços. E aumentar significa exatamente isso. Você pega uma determinada categoria, vamos dizer que ela tenha uma ponta de preço entre 60 e 150 reais, e você vê que tem determinados conjuntos de lojas que você conseguiria explorar produtos com maior valor agregado que podem chegar até 199 reais. Então, essa é um pouco dessa dinâmica. A beleza do aprendizado do sortimento dinâmico é entender essas preferências e essas oportunidades e conseguir construir propostas que sejam válidas e que tenham, de fato, uma percepção de valor pelas nossas clientes com faixas de preços, às vezes, um pouco superiores. Mas sem perder a base da pirâmide, sem perder a oferta dos produtos de preço de entrada que a gente tem para todas as categorias de lojas. Muito bem. Vinícius, obrigado pela pergunta. Então, o momento do Pay, nós temos focado, temos falado, mas é bom ressaltar que a gente tem focado muito na jornada de compra, a jornada de compra do varejo e como o Pay se integra de uma forma construtiva dentro dessa jornada. Então, a gente está muito, muito preocupado e estudando bastante, se dedicando bastante à experiência do Pay dentro da loja. Nós também, dos canais, né, obviamente, né, tanto o canal digital quanto físico, mas também indo em uma direção de o Pay não só um instrumento de crédito, mas um instrumento de relacionamento, um instrumento de comunicação. E acho que estamos indo bem, avançando muito bem nessa jornada. É importante também que a gente continua acreditando que num futuro próximo, né, o Pay possa chegar a uma penetração de 30%, 35%, que seria uma penetração na venda saudável. Então, isso é possível, talvez não nesses níveis atuais de taxa de juro na economia e número de incertezas que a gente tem, mas em algum momento isso pode acontecer. Então, o foco agora é na experiência, na melhoria dessa experiência, da qualidade desse produto dentro da loja, uma experiência com muita conveniência, funcionalidade, sem atrito, e
uma inteligência aqui também para identificar, né, aqueles clientes que têm crédito aprovado, mas não lembram de usar, enfim, por qualquer motivo não estão podendo usufruir das facilidades e conveniências que o Pay tem. Então, basicamente, esse é o nosso racional nesse momento. Acho que a gente está indo bem, essa integração está avançando, tem muita oportunidade ainda para a gente capturar. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Pinto, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado, Lawrence, pelo espaço aqui para fazer pergunta. Do nosso lado aqui, eu queria entender um pouco melhor dessa próxima onda de dispersão, né? Até o próprio Paulo comentou que já foram 100 lojas com 2 dígitos acima da média da CIA aqui, quando uma vez que vocês fazem essas reformas. Então, para a gente entender melhor o pipeline disso, né? Quantidade de loja e cronograma, e se der para quantificar o quanto isso impacta a Same Store, seria legal também. E a segunda pergunta, também relacionada aos comentários do Paulo aí no começo do call, a companhia atingiu um nível de 0,3 dívida líquida EBITDA, né, uma desalavancagem forte, que permite aqui reacelerar investimento com caixa próprio. Eu queria saber de vocês se vocês mudam um pouco a cabeça, seja para abertura em pontos novos, seja nesse pipeline mesmo de reforma, para melhorar nessa agenda de dispersão já no curto prazo. Obrigado. Pedro, obrigado aí pela tua pergunta. Acho que são ótimos pontos aqui. Primeiro, cara, no que diz respeito ao dispersão, né? O dispersão é um work in progress, a gente continua trabalhando. À medida em que a gente... É interessante porque à medida que a gente traz uma nova onda, a gente acaba desenvolvendo novas oportunidades, novas iniciativas, e isso vai trazendo o case de uma maneira mais possível para mais lojas. Mas eu te diria que as maiores oportunidades, acho que a gente já tem explorado. A ideia é a gente continuar mais 25 lojas agora nesse próximo período do ano, nos próximos últimos 3 meses, porque em dezembro não vale mais a pena fazer esse tipo de ação, porque ele acaba conturbando um pouquinho no curtíssimo prazo, então não podemos perder essa oportunidade em dezembro, mas então, a ideia é fazer mais umas 25 lojas esse ano e chegar a algo em torno de 125 lojas. Essa é a ideia até o final desse ano de 2025. O que eu acho que é interessante é que tem um dos elementos que fica mais concreto nessa dinâmica de dispersão, são essas reformas. E isso conecta com a sua segunda pergunta, que é, uma vez que a gente agora tem um balanço com força suficiente para acelerar nosso apetite de investimentos, obviamente nós estamos fazendo essa discussão e, de fato, a ideia é acelerar esse nível de investimento já a partir agora do segundo semestre, né? A gente deve chegar às 20 reformas esse ano, mas a gente também pretende andar com esse número de reformas para 30 no ano que vem. Obviamente, ainda estamos discutindo com o Conselho, tem o plano, a gente ainda está aterrissando todas essas discussões, mas sim, temos a intenção de acelerar a dinâmica de reformas, até porque agora temos um novo conceito também, que vamos maturar ele ao longo desse ano, para depois ele entrar num modo de aceleração para 2026. Em relação a aberturas, essa posição de caixa nos dá, de fato, a oportunidade de ir um pouco mais rápido nesse caminho. Então, a gente tem a intenção de abrir pelo menos mais 5 lojas esse ano ainda, que totalizariam 8, e a ideia é buscar entre 15 e 20 lojas de abertura para 2026. Ou seja, nós vamos retomar a dinâmica de abertura de loja, já estamos fazendo o screening de pontos e de oportunidades que possam existir para a C&A, mas sempre com uma cabeça muito focada no que diz respeito a entregar uma experiência boa
e também ter um investimento que tenha um retorno interessante. Então, essa dinâmica vai continuar, não é porque agora a gente está em uma situação um pouquinho melhor que nós vamos perder essa disciplina, esse pragmatismo, desse olhar de investimentos e de retorno desses investimentos. Muito bom, Paulo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Andrew Rubin, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Thanks very much for the question. I'm curious if you could talk more about the logistics strategy, maybe just give us a sense of how long and how much capital to implement this project, and then also a sense of what the network will look like when all is said and done. You mentioned some of, I think, the urban hubs, but what you're considering in terms of larger distribution centers as well. Any of that color, because it's a big project, would be very helpful. Thank you. Obrigado pela sua pergunta. Nós estamos falando aqui de uma estratégia que a gente, como eu falei antes, desenvolveu com um pensamento de ter uma integração total ao nosso modelo de velocidade. Então, para isso, o que a gente tem falado desse formato de, ao invés de fazer uma grande centralização, a gente tentar buscar caminhos de descentralização. Então, a ideia é ter, em 2026, a gente buscar ter 4 hubs e um grande CD. Então, tem um CD e mais 4 hubs ao longo do país. A ideia por trás disso é um programa de aproximadamente 3 anos, então isso deveria ser até 2027 a implementação dessa estratégia full. E isso, o nível de investimento, estamos falando em algo em torno de 200 a 250 milhões de CAPEX a serem investidos nos próximos 3 anos. Então, de novo, o mindset que a gente tem é de conseguir fazer um nível de granularidade maior. Esse nível de granularidade maior, através dessas hubs que vão crescer ao longo do tempo, tem o objetivo de você ter como se fosse um mini CD em que você pode distribuir mais frequentemente e com uma frequência maior, mais frequentemente, mas também com uma velocidade maior para loja a loja, para as necessidades específicas de cada loja, né? Essa é a filosofia que está por trás. À medida em que você transporta de uma vez só para determinados hubs, isso também tem uma otimização do custo logístico, principalmente de transporte. Então, é um processo que a gente está olhando de uma maneira progressiva. A gente já abriu o primeiro hub em Porto Alegre nesses últimas semanas. Então, é o nosso primeiro experimento e a gente, a partir disso, vai amadurecer do mesmo jeito que a gente está falando. Nós vamos amadurecer o conceito e, à medida em que a gente for amadurecendo e conseguindo capturar os resultados, a partir disso, nós vamos fazer esse rollout de uma maneira progressiva, modular, visando, de fato, a minimizar risco e aumentar o retorno da melhor maneira possível. That's great color, Paulo. Thank you. Nossa próxima pergunta vem do Sr. João Soares, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Excelentes notícias aí sobre os investimentos. É bem legal ver a empresa bem vocal em relação a expandir em loja e sem distribuição. Paulo, conta um pouquinho para a gente desse sprint dos pontos, né? Como é que vão ser o que vocês estão mapeando em termos de lojas em shoppings, lojas de rua? Como é que vocês, né, esse olhar preliminar, você acha que pode ser o comportamento da produtividade desses pontos? É interessante ouvir um pouquinho mais sobre isso. E aí, um segundo ponto que eu queria ouvir é em relação ao apetite de crédito ali no CAP, né? Queria ouvir um pouco, olhando aqui a dinâmica, né? Vocês estão ainda conservadores, né? Estão conservadores em relação a esse apetite, tanto que a receita, né? Acho que de parcelamento ali até reduziu um pouco, né? A gente percebeu o yield ali. Então, eu queria ouvir um pouco assim, dado que o movimento ainda está positivo, você falou o fluxo ainda segue forte, por que vocês não tomam mais apetite? Por que não aumenta o apetite de risco? A gente vê ainda uma penetração menor
quando a gente compara com outros players. Então, acho que é importante a gente discutir isso aí também. Obrigado. Obrigado, João, pela tua pergunta. Vou começar pela primeira parte, Laurence pega a segunda parte. Cara, o processo de screening, cara, a gente tem diversas ferramentas que mapeiam o tempo inteiro o potencial de cada localidade e fit com a nossa estratégia e nosso perfil de base de clientes. A partir dessa dinâmica, a gente está sempre monitorando o potencial município a município. E dentro desse hall de municípios, da onde a gente fala que a gente tem hoje, de fato, algo em torno de 120, 150 pontos que poderiam ter uma loja da C&A com o nível de performance que a gente gostaria de ter. Então, essa é a primeira parte. Obviamente que isso gera priorizações, obviamente que o time de expansão vai para o campo com essa missão em cima dessas priorizações, porém, a gente está falando aqui de uma estratégia que ela é fundamentalmente em shoppings e muito menos rua. É muito mais shopping, muito menos rua. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente está falando de shopping, as melhores oportunidades normalmente estão em shoppings já existentes. E shoppings já existentes, com uma loja entre 1.500 e 2.000 metros quadrados, você precisa ter paciência. Ou seja, mais do que... Obviamente, a gente tem uma meta, a gente tem um target, nós vamos buscar essa meta, nós vamos buscar esse target, mas a gente tem que buscar, antes de mais nada, o potencial do ponto. E, de novo, como eu falei antes dessa diligência do investimento, a gente vem tendo um olhar de ponto a ponto, vai surgindo oportunidades, você vai construindo junto com vários empreendedores esse projeto que é ter uma C&A naquele shopping center ou naquela cidade específica. Então, esse é um processo que a gente faz o approach em relação aos empreendedores e a gente vai buscando construir essas soluções, que não necessariamente está pronto lá uma loja desse formato, desse tamanho, numa localização boa, para a gente já começar a fazer. Então, por isso que é um ciclo longo, normalmente entre 10 e 15 meses, para você conseguir ter, na maioria dos casos, um ponto que tenha o potencial, de fato, de ter a performance de vendas e o retorno que a gente quer. Mas isso, por isso que eu estou falando, isso já começou, isso já está em place nessas nossas discussões. Temos aberto várias discussões com diversos empreendedores no país inteiro, buscando essas oportunidades de viabilizar um projeto de ter uma loja C&A naquele shopping center para aquela comunidade, que tem sido, até pelas respostas que a gente vem tendo desses novos shoppings que a gente vem entrando. Por exemplo, contei isso no último call, que foi Chapecó, nesse momento agora foi Valinhos, tem tido performance e resultados muito superiores àquilo que a gente tinha desenhado no business case, que é isso que a gente está buscando e é isso que a gente vai continuar a buscar. Então, essa é um pouco da ideia e a estratégia que está por trás. Muito bem. João, em relação ao apetite de risco aqui no crédito do Pay, aqui eu acho que é importante lembrar e valorizar aqui, o Pay, nós temos uma estrutura, todo um arcabouço de modelos de risco, modelos de concessão de crédito, né, que definem o nosso apetite, definem a nossa taxa de aprovação. Então, de acordo com esses modelos e com todo esse arcabouço de ferramentas que a gente tem, eles acabam ditando o nosso posicionamento e atualmente é o que a gente vê, o que a gente recebe de informação e de acordo também com as nossas políticas aqui internas, a gente continua assim de forma conservadora aqui na concessão. Tá? Acho que nós não mudamos em relação ao ano passado, nós fizemos 2 cortes em relação ao ano passado, a gente continua no mesmo lugar no ponto de vista de taxa de aprovação. Então, o ponto principal acho que uma taxa de juros a esses níveis de 15%, né, talvez esse seja uma das principais variáveis, né, que mexe nesse modelo e que determina, aponta para um conservadorismo aqui no nosso posicionamento. Além disso, internamente, eu retomo o ponto que, nesse momento, nosso foco ele continua
não na originação, e sim na recorrência, no spending, na comunicação, no relacionamento, como que a gente pode trabalhar mais essa base ativa, essa base aprovada de clientes dentro desta operação. Então, também o foco é esse, mas, acima de tudo, né, o que é mandatório é que nós temos modelos de crédito, modelos de risco, e a gente vem seguindo isso de forma bastante disciplinada, tá bom? De novo, acreditamos que com a evolução, né, e melhora, né, do contexto macroeconômico no Brasil e a potencial início de quedas de taxa de juros nesse ano, que no ano que vem, num cenário diferente, um cenário com menos incertezas, com mais chances de estabilidade, a gente possa talvez ter um apetite um pouco maior nessa operação. Tá super claro, Lawrence, e obrigado pelos comentários aí, os dois aí, Paulo também. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Rached, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho um follow-up rápido sobre a logística. Eu entendi bem os prós da logística mais granular, mas imagino que ela venha com alguns desafios também. Então, se vocês puderem falar um pouco mais sobre esse balanço, seria muito interessante. E aí, um ponto só que eu queria explorar um pouco mais em detalhes são os investimentos em marketing. Eu entendo que eles vêm no contexto da energia CA e que eles têm tido resultados muito claros na operação e ajudado a gerar alavancagem operacional em outras linhas. Mas eu queria, se possível, ter um pouco mais de capilaridade das iniciativas que estão sendo tomadas do lado de marketing e branding e como isso tende a evoluir com a chegada da Cecília. Então, qualquer detalhe que vocês puderem passar sobre isso seria muito interessante. Obrigado, pessoal. Felipe, obrigado pelas tuas perguntas. Você falou um pouco desse balanço desse modelo logístico, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais e com uma infraestrutura muito rodoviária e irregular, né, ao longo do país. Então, esse para mim é um dos desafios, obviamente, mais fortes, né, desse modelo que a gente está falando, porque, de alguma maneira, a gente começa a construir essas agregações, né, esses hubs que a gente vai ter em determinadas localidades, e o objetivo é exatamente de poder contrapor isso. Exatamente para a gente poder, de fato, conseguir estar mais próximo daquele grupo de lojas, que vão ser abastecidas por aquele hub, e a partir disso você ter mais velocidade de resposta em relação ao que a gente tem no nosso modelo atual. Hoje, no nosso modelo, se a gente tem uma determinada necessidade na loja, uma venda acelerada num determinado lugar que tem uma distância muito grande aqui do nosso CD em São Paulo, a gente está falando de alguns dias para poder fazer essa reação, e nesses dias todos a gente está perdendo venda ou a gente está perdendo oportunidades de poder estar atendendo com um sortimento melhor para o nosso cliente. Então, a filosofia que está por trás tem a ver exatamente com conseguir ser mais assertivo no sortimento e na construção de proposta de cada uma das lojas. Sortimento e consistência na apresentação daqueles produtos de continuidade. Essa é a ideia que está por trás. Ao estarmos mais próximos, a gente tem a possibilidade de conseguir atender mais rapidamente. Quando você faz de uma maneira agregada, aí matematicamente falando, quando você faz modelos preditivos com algum nível de agregação, o seu nível de erro é menor do que quando você faz modelos preditivos loja a loja, fazendo a distribuição daqui de São Paulo, como a gente faz. Então, essa é a lógica fundamental que está por trás desse negócio, e a gente tem, de fato, uma expectativa bem significativa da gente conseguir ver um nível de sortimento mais adequado e um nível de serviço dos produtos contínuos melhor do que o que a gente tem hoje. No que diz respeito a marketing, a gente tem, de fato, legal que você mencionou, a gente teve há um mês a chegada da nossa nova CMO, Cecília Preto, que tem uma longa história na parte de consumer goods e principalmente em construção de marca. Então, essa, de fato, tem a ver com um pouco do nosso trabalho que a gente vai estar iniciando nos próximos meses,
no que diz respeito a como a gente pode amplificar nossas iniciativas de branding dentro da companhia e a construção da marca C&A baseado no nosso posicionamento. A gente se encontra na C&A. E a gente se encontra quer dizer exatamente isso. A gente encontra aquilo que a gente está procurando, a gente encontra a moda que a gente espera, a gente encontra o produto com o nível de preço e valor que a gente tem na cabeça. Então, essa é a ideia que está por trás e a gente vai estar intensificando a partir dos próximos meses essas ações, assim como a gente já falou do trimestre anterior, em que a gente fez algumas ações que constroem nesse contexto, né, com o universo da música, com o universo da moda, com os stylists, trazendo a democracia dessa história dos stylists para o nosso consumidor. Então, isso é a filosofia que está por trás. Eu não gostaria de detalhar ainda muito, obviamente tem muita coisa que está por trás, mas não dá para deixar de falar desse novo conceito de loja como uma expressão de branding também. Então, essa loja que nós vamos estar inaugurando daqui a 2 semanas, praticamente, vai ser, de fato, um novo marco nesse sentido, porque a experiência, o look and feel da loja vão trazer, de fato, que é essa energia C&A, que é esse posicionamento de marca da C&A e a diferenciação dele em relação aos demais competidores. Perfeito, muito claro. Obrigado, Paulo. Nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, da XP. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira é em relação, talvez, um tema um pouco polêmico, que é a questão da eventual isenção da taxação dos cross-borders, né? Assim, a gente viu isso tendo mais intensidade antes do recesso, agora eu acho que também, dada todas as pautas políticas, talvez isso fique um pouquinho de lado, mas assim, até mais do que talvez a visão de vocês sobre a potencial aprovação, é mais entender o que, se é que vocês estão fazendo já alguma coisa em um movimento para antecipar isso. Você comentou, né, Paulo, desse movimento de você ampliar o espectro de preço de vocês, mais na ponta do preço alto, entender se vocês também, de repente, estão avaliando possibilidades de fazer isso na ponta mais baixa, em clusters de lojas mais populares, como uma eventual alavanca aí para driblar esse possível headwind aí. Então, ou eventuais outras iniciativas que vocês estejam fazendo ou explorando. Acho que seria legal ouvir do lado de vocês. E aí a minha segunda ainda em rentabilidade, é uma rentabilidade um pouco mais olhando para frente, né? Eu acho que essa questão do marketing você até trouxe agora, mas também do lado de margem bruta. Talvez de um aspecto mais amplo mesmo, o que vocês estão enxergando como ainda as principais alavancas de margem bruta, né? Assim, o vestuário realmente foi uma surpresa bastante positiva, mas teve a questão do inverno, enfim, mas mais alavancas estruturais, ainda mais dada essa questão de que marketing provavelmente ainda vai ser um investimento sendo feito por algum tempo. Então, só nos ajudar aqui a pensar em como compor a evolução de margem, olhando para frente, tanto em bruta quanto o EBIT dessa composição entre as duas linhas. Obrigada. Dani, obrigado pelas suas perguntas, né? Com relação à dinâmica lá dos cross-borders, obviamente tudo que a gente está vendo tem muita, no nosso ponto de vista, muita especulação. De fato, através das entidades, acho que elas têm feito essa interlocução junto às autoridades, mas é claro que se a gente fizesse qualquer movimento nesse sentido, seria um retrocesso. Porém, eu também gostaria de lembrar, nesse caso, o seguinte: como eu falei, a gente está há 8 trimestres consecutivos crescendo 2 dígitos. Alguns desses trimestres aconteceram antes da mudança da taxa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso nós não vamos fazer nenhuma mudança estratégica por conta disso. Se vai acontecer, não vai acontecer, isso não está no nosso radar como uma função de mudar o caminho da estratégia de energia. A estratégia de energia é exatamente de conseguir mostrar velocidade, relevância dos produtos, a força que a gente tem de categorias, a experiência, uma jornada fácil, simples, intuitiva, não está baseado no preço de entrada. Não é esse o caminho que a gente vai trilhar.
e, de fato, independentemente se qualquer contexto que a gente está vivendo. Então, nós estamos muito focados na energia, nós vamos continuar a nossa jornada e a gente tem a expectativa que o nível de isonomia aumente e não reduza. Com relação à margem bruta, o que eu vejo é, primeiro, uma oportunidade ainda no que diz respeito à maturação dos nossos modelos e dos nossos algoritmos. À medida que a gente está conversando aqui, nosso time está trabalhando em vários aprendizados desses algoritmos, das primeiras versões do algoritmo de precificação dinâmica, e a gente está, de fato, com expectativa disso poder trazer ainda oportunidades de aumento dessa margem bruta. À medida em que a gente está fazendo esse projeto logística, isso também deveria ter um impacto positivo, porque se a gente tem uma assertividade maior, está mais próximo do consumidor, em tese a gente tem uma necessidade de remarcação menor e uma venda a preço cheio maior. Então, esse também é um outro vetor e que teria uma contribuição positiva no que diz respeito à margem bruta da companhia, né? Então, a gente olha ainda com o sortimento dinâmico a assertividade das coleções loja a loja, isso também deveria ter, ao longo do tempo, um impacto positivo em relação a essa margem bruta. Excelente, muito obrigada e parabéns aí pelo resultado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo. Bom dia, Laurence. Sei que já passamos do horário, então obrigado aí pelo tempo de vocês. Só um follow-up rápido ali na discussão das reformas e o novo formato de loja, o Energia C&A, Paulo. Sei que não dá para dar muito spoiler, mas vocês já vinham com essa agenda forte de reforma, né, seguindo a lojas conceito, e queria entender como tudo isso se conversa. Esse formato novo é algo que vai passar a ser prioridade nas reformas e aberturas daqui para frente. E caso esse formato seja bem inserido, só para dar uma ideia aqui em termos de potencial magnitude para a gente, qual a representatividade que vocês acham que esse novo formato pode chegar na base de lojas? Obrigado. Rubem, obrigado aí pela tua pergunta. De fato, a gente tem, como você disse, a gente vem trabalhando nesse conceito há algum tempo e por isso que eu acho que a gente está tão animado, porque ele meio que cristaliza tudo que a gente vem fazendo, né? Então, ele traz vida para todas as iniciativas de energia que a gente tem até agora. Obviamente, como todo novo conceito, a gente coloca de pé numa loja agora em agosto, e a gente vai ter aprendizados e vai ter que fazer ajustes. Nossa experiência também mostra isso. Não tem conceito de loja que já nasce perfeito, zero ajuste. Todo mundo vai fazer ajuste. E se você olhar todos os varejistas mundiais que têm uma base ampla de lojas, é muito comum você ter várias versões dentro do portfólio de loja. Ou, como a gente fala, a gente acredita que, ao final, ao trazer todas essas iniciativas do Energia que privilegiam o consumidor e que trazem uma jornada mais clara, isso tem que trazer um aumento de venda metro quadrado. E esse aumento de venda metro quadrado é o financiador desse investimento no final do dia. Ele é o cara que vai fazer esse motor girar. Então, a intenção que a gente tem é este modelo sendo aperfeiçoado, passa a ser o modelo oficial. Todas as novas reformas de todas as lojas passam a ser dentro desse conceito do energia, e isso deveria trazer como consequência um upside, um uplift nas nossas vendas metro quadrado, de acordo com o grande mote do energia, que é exatamente aumentar a produtividade dos nossos ativos. Então, essa é a ideia que está por trás da loja energia, e a gente entende que a partir de 2026, pelo menos, seriam feitas, então, as nossas reformas já a partir desse novo conceito. Boa, entendido, interessante. Obrigado, Paulo. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra para o Paulo para as considerações finais. Bom, obrigado a todos que participaram.
realmente queria expressar aqui o nosso orgulho pelas conquistas, os resultados desse segundo trimestre, né? Eu acho que esses resultados, eles são consequência de uma transformação consistente que vem sendo realizada com disciplina, com muita confiança na execução, com foco no cliente e uma capacidade de entrega dos resultados. Acho que o mais importante de todos esses elementos é esse foco e essa, de fato, obsessão positiva pela satisfação das nossos clientes. Acho que foi mais um trimestre de destaque para a companhia e eu não posso deixar de agradecer e reconhecer o time C&A, porque no final esse resultado é de vocês, gente, vocês construíram isso. Nós vamos continuar com o nosso propósito de impactar as pessoas para que elas possam ser o que elas querem ser por meio da moda. E então, aquele tradicional coração para vocês, muito obrigado e a gente se encontra na C&A, galera. Valeu! Para as perguntas que ficaram pendentes, por favor, entre em contato com o time de RI. A videoconferência da C&A está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.